Músicas em homenagem a Allan Kardec. A primeira é de autoria de Norberto Henri Boechat. A segunda é de autoria de um grande cantor que vocês não conhecem, Celso Rufino. Então a primeira se chama Homenagem a Kardec. Missionário de Jesus, do infinito nos vem mensagem de luz. Salve, salve Allan Kardec, missionário de Jesus. 2 séculos o saber fecundo a espargir a sábia verdade. Salve Allan Kardec, missionário de Jesus, do infinito nos vem mensagem de luz. Salve, salve Allan Kardec, missionário de Jesus. 31 de março a história se engalana de luz e esplendor, exaltando o mestre a memória do genial codificador. Do infinito nos vem mensagem de luz. Salve, salve Allan Kardec, missionário de Jesus. Do infinito nos vem mensagem de luz. Salve, salve Allan Kardec, missionário de Jesus. Salve, salve Allan Kardec, missionário de Jesus. Jesus e Kardec. Brasil, gigante assaz desperto, de olhos postos numa manhã. Jesus e Kardec, o exemplo da vivência ao mundo, hoje tão conturbado, seguioso de paz e de fraternidade, que busca sem rumo caminho, a vida é a verdade. Brasil, turmão abençoado, berço hospitaleiro, teu chão belo e pacificado,
Evangelho e o coração do mundo. Brasil, todo abençoado desse hospitaleiro. Teu chão, belo e pacificado, é notável celeiro. Da criança e do velho, o teu solo fecundo será a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Boa noite a todos. Bandeirante do Espiritismo. Vencendo a dificuldade, o caminho desbravaste, vivenciando a caridade, bandeirante te tornaste, carioca de nascimento, paulista de coração, tua luz incendiou a cidade de Matão. Quanta batalha intimorada tu sustentaste, na doação total à causa do Senhor. Quantos irmãos caíbaixo teu libertaste, da escravidão ao som do teu clarim de amor. Quanta batalha intimorada tu sustentaste, na doação total à causa do Senhor. Quantos irmãos caíbaixo teu libertaste, da escravidão ao som do teu clarim de amor. Propagar o Espiritismo foi inclemente missão, mesmo assim agasalhaste no fundo do coração, transformaste em oásis o deserto assustador, plantando as benditas bases do Evangelho Redentor. Quanta batalha intimorada tu sustentaste, na doação total à causa do Senhor. Quantos irmãos caíbaixo teu libertaste, da escravidão ao som do teu clarim de amor. Quanta batalha intimorada tu sustentaste, na doação total à causa do Senhor. Quantos irmãos caíbaixo teu libertaste, da escravidão ao som do teu clarim de amor.
que muitos aqui conhecem. Quem quiser pode cantar, irmão. O pranto que você secou faria transbordar o mar. A fome que você matou foi bem difícil de matar. O amor que você semeou crescerá qual divina canção. O exemplo que você deixou é flor viva em nosso coração. Doce Chico, você ensinou que ao próximo é bom se doar. Multidões você auxiliou, sempre o Evangelho a propagar. Vida de renúncia e ação, teu irmão enfrentou a procela, sempre disseminando perdão, mostrou a todos sua alma bela. O pranto que você secou faria transbordar o mar. A fome que você matou foi bem difícil de matar. O amor que você semeou crescerá qual divina canção. O exemplo que você deixou é flor viva em nosso coração. Doce Chico, você ensinou que ao próximo é bom se doar. Multidões você auxiliou, sempre o Evangelho a propagar. Vida de renúncia e ação, teu irmão enfrentou a procela, sempre disseminando perdão, mostrou a todos sua alma bela. Meus amigos, honra-me imensamente estar aqui com vocês hoje, nessa data significativa do núcleo aqui em Niterói, cidade onde retornamos, já estivemos aqui outras vezes, e quero expressar a minha saudação com alegria e com gratidão nesta festa espiritual de 9 anos de uma iniciativa que visa preservar, homenagear e manter o estudo do Espiritismo aliado à figura ímpar desse incomparável amigo de todos nós, Chico Xavier. E eu estou vivendo alegrias que eu não esperava. Primeiro, conheci a Neuza. É o mesmo nome da minha esposa, que também é com Z. E tivemos diálogos muito construtivos, eu não a conhecia pessoalmente. Pude rever muitos amigos, inclusive o nosso querido Celso. Muito obrigado, Celso. Essa lembrança carinhosa a Caimara Schutel, que se identifica tanto com esse ideal que estamos hoje vivendo e homenageando aqui, com o carinho próprio que todos estamos endereçando a Chico Xavier. Naturalmente que essa festa de luz, desse núcleo que leva o seu nome, desse momento comemorativo, alcança a sensibilidade desse espírito, porque todos estamos com um sentimento enorme de gratidão ao significado dessa alma notável que influenciou tanto a história espírita, a história brasileira, a história de nossas próprias vidas individuais ou das instituições
que se valeram, que se utilizaram de sua presença, de seus conselhos, de suas virtudes tão bem conhecidas, entre elas a humildade, o desejo do bem, o desejo de servir. Então é com esse espírito de gratidão e de alegria que me dirijo a vocês, imensamente agradecido à direção do núcleo pela oportunidade de estar aqui, de vivenciar este momento histórico que fica registrado, uma casa que breve, daqui a um ano, alcança seu 10º aniversário. O nosso Márcio referiu-se apenas 9 anos, mas esse apenas 9 anos acumula muita experiência, acumula expressões de carinho, de trabalho em favor do bem. Porque o bem aí está requisitando a nossa participação. E nós oferecemos o tema fé, virtude indispensável, trazendo o abraço de Matão, a terra onde laborou o carioca Caio Barchutel, que lá em Matão estabeleceu a sua plataforma de trabalho, deixando um legado que ultrapassou as fronteiras nacionais. Extrapolou as fronteiras do Brasil e fez-se conhecido, respeitado em várias pátrias, o que não dizer da sua influência extraordinária em várias gerações de espíritas, quando aqui esteve disseminando a sua conduta, o seu trabalho, o seu exemplo de determinação. De forma que essa abordagem, fé, virtude indispensável, ela é muito bem conectada com o trabalho que aqui se comemora hoje, com as alegrias próprias dos tarefeiros, dos convidados, das pessoas que vibram com o avançar dessas atividades desse núcleo. Porque essa também é uma obra de fé, não há dúvida nenhuma. Iniciar o trabalho, manter a sua continuidade, é um trabalho que pede aos seus trabalhadores, aos seus tarefeiros, uma consciência de fé. Uma consciência de trabalho permanente, exigindo renúncias, sacrifícios, dedicação, mas isso fruto do amor espontâneo que brota, graças ao entusiasmo que desperta em nosso coração o conhecimento e a grandeza do Espiritismo. E sem dúvida nenhuma que há uma vinculação muito estreita, muito conectada, quando se dá no nome da instituição, referindo-se à personalidade de Chico Xavier. Porque Chico igualmente expressa no comportamento, nas ações, nos exemplos, nas virtudes que ele tão bem viveu, aqueles que dele estiveram muito próximos, puderam constatar pessoalmente os exemplos e a postura de fé que esse espírito demonstrou em vida física. Desde as suas lutas de menino, desde as suas labutas com a enfermidade, com as dificuldades materiais, com a incompreensão de homens e mulheres próximos ou distantes a ele, os ataques que sofreu, as incompreensões de todo gênero, demonstram a sua tenacidade, demonstram a sua firmeza numa postura de fé. Porque a fé é como o alimento do corpo. Nós precisamos do alimento para manter o corpo funcionando, para manter o corpo em pé, para ter forças, energias, etc. Precisamos nos alimentar fisicamente. Para a alma, a fé cumpre esse papel. A fé é uma virtude indispensável para o fortalecimento da alma, para que a alma prossiga nos seus propósitos de crescimento, de aprendizado, de continuidade, nesse gigantesco processo de amadurecimento que estamos inseridos. Nós poderíamos perguntar: o que é a fé? Como entender, como explicar esta brisa interior que desperta em nós uma esperança? Ou desperta o sentimento de esperança? Como tentar entender esse dinamismo que brota de dentro de nós, para que sejamos perseverantes e confiantes, e possamos prosseguir no ideal que estamos acalentando. Quando vemos o grupo de coralistas cantar aqui à frente, quando vemos o jovem ao violão, todos esses trabalhos são trabalhos de fé, porque sabemos que somos capazes e colocamos em movimento as nossas forças, a nossa energia, a nossa criatividade, a nossa boa vontade. São demonstrações de fé.
O que é esse sentimento que brota dentro de nós, como uma brisa que nos alimenta, que nos dá força de continuidade e mostra que somos capazes de atingir objetivos estabelecidos? Que objetivos são esses? Podem ser, inclusive, objetivos materiais. Uma formatura, uma viagem, uma festa, uma construção de um edifício, de uma casa, a aquisição de um bem pretendido, ou também, é claro, objetivos morais. A corrigenda de uma imperfeição. Notamos-nos impacientes, irritantes, queremos dominar isso em nós. Notamos o mal que nos faz, a ansiedade extrema, e queremos dominar esse sentimento que às vezes tenta nos desviar do caminho. Então estabelecemos como objetivo: quero ser mais sereno, quero desenvolver a paciência, quero confiar mais na vida. Então são objetivos materiais ou morais que ficamos perseguindo e procurando. E a fé é capaz, como diz Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, é o nome do capítulo, como sabem. Fazendo um parênteses aqui, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, lançada em 1864, Allan Kardec utilizou-se das máximas morais de Jesus para compor os capítulos da obra. Só a expressão máximas morais já abre para nós uma perspectiva imensa de aprofundamento, pesquisa e estudo para o nosso bem e para a nossa evolução. Porque não são máximas, são expressões categorizadas à elevação, trazendo a moralidade insuperável do Evangelho, aquela que se demonstra, aquela que surge como a mais perfeita moralidade para o uso do homem, a moral do Evangelho trazida pelo próprio Cristo, que encarnou-se entre nós e fez-se portador da boa nova, fez-se portador da boa notícia, fez-se a voz de Deus junto aos homens, para trazer-nos as notícias das bem-aventuranças, dos convites afirmativos, das expressões afirmativas, para que pudéssemos superar esse condicionamento vicioso que ainda nos prendemos. E Allan Kardec, nesta obra, como sabem, utilizando-se das máximas morais, em cada capítulo transcreve o trecho do Novo Testamento, do Evangelho escrito pelos evangelistas, que está relacionado com o título do capítulo. Na sequência, coloca as suas considerações do grande pedagogo, da lucidez da sua inteligência incomparável, que por si só já abre para todos nós um universo inesgotável de considerações muito inteligentes, reflexivas, atualíssimas. Quanto mais o tempo passa, mais ficamos boquiabertos com a lucidez, a atualidade e a grandeza da expressão de Allan Kardec nas suas obras. E aí o Evangelho não foi diferente, porque ele apresenta os seus comentários com a sua inteligência, com a sua lucidez, com o alcance do seu discernimento, e na sequência coloca aquilo que ele chamou instruções dos Espíritos. Fecha parênteses. Voltamos, pois, à importância da fé. E lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo citado, Allan Kardec vai dizer, em outras palavras, não tive a preocupação de decorar, vou usar as minhas. Com outras palavras, Allan Kardec diz que a fé é essa capacidade de perceber que somos capazes de atingir aquela meta estabelecida, aquele objetivo que estamos procurando desenvolver e atingir. Voltando, como dissemos, pode ser objetivos materiais ou morais. E a fé é capaz, pois, de dar lucidez, clareza de raciocínio, que nos faz perceber os recursos que estão à nossa disposição para que possamos atingir aquela meta. Porque notem, toda iniciativa, toda tarefa, todo objetivo que se busca sempre encontrará obstáculos. Podem ser obstáculos decorrentes da nossa própria fragilidade,
podem ser uma deficiência ou dificuldades materiais, inclusive financeiras, mas também podem ser circunstâncias que geram dificuldades. Como também podem ser pessoas que se colocam à nossa frente, dificultando a nossa ação, impedindo a nossa ação. Mas a fé oferece uma lucidez que nos faz perceber quais os meios, recursos e caminhos podemos utilizar para alcançar o objetivo. Mas em outro ponto de vista, como diz Allan Kardec, a fé é, pois, também a consciência de que somos criaturas imensamente amadas pela inteligência suprema, Deus. Tudo isso nos faz perceber o alcance da fé. Então, ao mesmo tempo em que a fé se apresenta como a capacidade das próprias forças, capazes de serem movimentadas, de serem estimuladas por vários fatores que possamos estudar, acumular, desenvolver, pesquisar, criar, mas também a consciência de que somos filhos da inteligência suprema, que por si só conspira a favor da vida, cria condições para que possamos crescer continuamente. Mas voltamos à pergunta: como desenvolver a fé? Como cultivar esse sentimento interior que dá essa convicção? Porque não se trata de crença, é convicção. Crença é secundário, porque podemos dizer, eu creio que, eu acredito que, mas na primeira adversidade a gente já dobra os joelhos e fala, será que Deus esqueceu de mim? Por que comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus está sendo injusto? E passamos para as acusações, para as revoltas, para a inconformação. Então a fé não é crença, é convicção. A convicção ela se forma numa solidez que nos faz enfrentar as adversidades com força, com coragem, com confiança. A fé é tão importante que Jesus a comparou ao grão de mostarda, como sabem. O grão de mostarda é menor do que um grão de arroz. Pode ser comparado como um ponto de uma caneta porosa que colocamos no papel. Aquele pontinho se compara à fé, menor do que um grão de arroz. E disse o mestre, se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, transporta-te daqui para lá, e o monte se transportará. E a nossa ingenuidade, através do tempo, nos fez crer, para fazer uma comparação bastante vulgar. Compramos um terreno e nos deparamos com a primeira dificuldade. O terreno é bastante desnivelado, excesso de pedras, de terra, de montes, e nós precisamos nivelar o terreno para fazer as fundações. Então nós pegamos um grão de mostarda, menor que um grão de arroz, vamos ao terreno e falamos, eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda. Por favor, monte, transporta-te daqui para lá. E pior é que o nosso desejo é que transporte para o terreno do vizinho, sem levar em consideração que estamos desrespeitando o vizinho, querendo nos livrar de um problema e transportar para o outro. Mas claro que Jesus usou uma figura de linguagem, uma comparação. A fé remove, sim, as dificuldades interiores, que são a comodidade, são as montanhas interiores do medo, da acomodação, da preguiça, da falta de iniciativa, da falta de coragem, do orgulho, do egoísmo, as imperfeições internas, porque as imperfeições e as dificuldades externas, teremos que descobrir os meios, através da inteligência, através da sensibilidade, através da criatividade, através da perspicácia que vamos desenvolvendo com as questões, mas também através da fé, essa convicção capaz de encontrar os meios que precisamos encontrar. Então nós vamos contratar uma empresa de terraplanagem com as suas máquinas e caminhões específicos para retirar aqueles escombros, nivelar o terreno e então iniciarmos a construção. As montanhas que a fé transporta são as montanhas interiores, os nossos medos, os nossos condicionamentos. É muito interessante pensar nisso. Se vocês procurarem na internet, no YouTube, e verem o grão de mostarda,
verão o tamanho pequenino, mas também encontrarão a árvore que ele produz. O grão de mostarda, aquele grão comparado a um pontinho de caneta porosa, ser plantado e desenvolvido, frutificado, produzirá uma árvore de 4 metros de altura, frondosa. Bom, e Jesus diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daqui para lá, e o monte se transportará. Se tiverdes. Jesus, naturalmente, é esta árvore frondosa de 4 metros ou mais, que guarda no coração já desenvolvida a convicção que Ele mesmo ensinou para nós, para que alcançássemos. Mas nós ainda estamos vacilantes, ainda estamos presos a condicionamentos. Então é importante pensar nisso, mas voltamos à pergunta: o que é a fé? Allan Kardec deu as explicações lúcidas e claras para nós, para aprofundarmos o estudo e alcançarmos essa compreensão. Mas ao mesmo tempo, o que é essa sensação interior de segurança? É essa sensação de avanço, de confiança em Deus? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, vamos encontrar uma mensagem notável das instruções dos Espíritos, intitulada Bem e Mal Sofrer. E nessa mensagem, o Espírito Autor vai considerar que a falta de coragem é uma afronta à lei de Deus, é uma falta para com as leis de Deus, porque as leis de Deus são leis de amor, e portanto conspirando em nosso favor. E quando nos deixamos abater pela tristeza, quando nos deixamos abater pela falta de vontade, pela ausência de iniciativa, a ausência do uso de coragem, estamos desrespeitando a lei de Deus. É muito interessante, deem uma olhada lá no Bem e Mal Sofrer. O Espírito vai fazer essa afirmativa, que a ausência de coragem é uma falta à lei de Deus. Porque o amparo sempre existe, ele nunca falta, ele sempre está presente. Há aqueles que perseveram, há aqueles que prosseguem, há aqueles que continuam. Porque há aqueles que se entregam ao pessimismo, à dúvida, aqueles que se deixam dominar pelo abatimento. Ele impede que o socorro que lhe vem alcancem o benefício que ele espera. Portanto, é como se houvesse uma recusa da vida para aquele que se nega a receber o auxílio que nunca falta. O auxílio está sempre à nossa volta. Basta que possamos dar o primeiro passo e estaremos cercados de amparo, de iniciativas, de presença de benfeitores que vão nos estimular, vão nos cercar de recursos para que levemos adiante aquele projeto material ou moral que estejamos empenhados. Essa consideração toda, essas reflexões em torno da fé, nos faz pensar em outra passagem muito significativa, muito conhecida de todos nós. Todos nós nos lembraremos da narrativa feita pelos evangelistas da tempestade acalmada. Jesus pregara na praia e após a multidão se diluir, se arrastar, ele entrou no barco com seus companheiros. Como sabem, eram pescadores, homens rudes que viviam da pesca. O seu sustento era adquirido com o comércio de peixes. Jesus entrou no barco e o barco avançou a alto mar. Ele deitou-se, estava cansado, estava encarnado como nós. Ele dormiu no barco. Em alto mar começa uma tempestade. E essa tempestade balança o barco, as águas cobrem o barco, trovões, ventos fortes, água em movimentação. E aqueles homens ficaram apavorados. E o mestre dormindo no chão do barco: mestre, acorda, nós vamos perecer, socorro. Jesus levanta-se,
homens de pouca fé, e conversa com a tempestade que para. Esse episódio, que nos fornece material para inúmeras reflexões e aprofundamentos, vamos nos valer rapidamente desse episódio para comentar alguns detalhes. Os discípulos ficaram assustados. Ele fala com os ventos, ele para as tempestades. Mas Jesus não conversou com os ventos. Jesus conversou com os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, pelos fenômenos climáticos. Ele mesmo poderia parar a tempestade. Teria capacidade para isso, uma vez que dominava as leis do planeta que ele mesmo criou, que ele mesmo elaborou. Mas ele possivelmente deve ter conversado com os espíritos responsáveis pelos efeitos climáticos daquela tempestade. Porque Deus, na sua grandeza, permite nesse gigantesco processo de aprendizado e evolução que vamos desenvolvendo as nossas habilidades. Eu não sou capaz de produzir um microfone, não sou capaz de desenvolver uma câmera como a que aí está, não sou capaz de fazer um data show, muito menos um ventilador, não sou capaz de fazer um WhatsApp, não sou capaz de desenvolver o celular, mas a nossa raça sabe fazer. A evolução humana já desenvolveu alta tecnologia que nos dá todo o conforto que está à nossa disposição atualmente. O GPS dos aviões, os avanços da odontologia, os avanços magníficos da medicina, Wi-Fi e tantos outros recursos que aí estão à nossa disposição. A nossa raça já é capaz de fazer isso. É verdade que moralmente ainda estamos medíocres. Ainda matamos, violentamos, roubamos, manipulamos, subornamos, estouramos terminais bancários na madrugada. Ainda praticamos várias ações absolutamente contrárias à lei da ordem e do amor que deve reger os relacionamentos. Mas tudo isso é um treinamento, porque futuramente seremos criadores de galáxias, seremos administradores de sistemas solares, porque Deus, na sua grandeza, permite que nos tornemos co-criadores com Ele. Jesus alcançou um nível de maturidade tal, de espírito puro, que recebeu a incumbência de conduzir a criação do planeta Terra, como sabemos. Ora, não se entrega a construção de um arranha-céus a um engenheiro recém-formado. Naturalmente, um arranha-céus será tarefa dada ao engenheiro experiente, que conquistou respeitabilidade. Então Jesus, tendo alcançado os degraus da perfeição, ainda que relativa, recebeu a incumbência de cuidar deste planeta e nele receber os seus irmãos menores. Não é uma condição de privilégio, de preferência, é um espírito que conquistou esta condição. E todos nós teremos direitos a conquistar esses estágios, a depender naturalmente dos nossos esforços, da nossa disposição, vencendo o comodismo, vencendo o medo, vencendo preguiça, vencendo condicionamentos, e nos colocarmos a caminho. Porque todos somos aptos a adquirir conhecimentos e estágios cada vez maiores. Todos estamos habilitados a isso, vai depender do esforço que possamos empreender para essa finalidade. Porque não tem. Já pararam para pensar? A gente não para pensar nisso. Já pararam para pensar no espírito ou na equipe de espíritos que colocou sabor no abacaxi? Já pararam para pensar no espírito ou na equipe de espíritos que deu o cheiro da goiaba? Vocês gostam de caqui? Eu adoro caqui, principalmente aquele bem maduro que desmancha na boca. Ora, as frutas, as plantas, as flores, os perfumes, os alimentos, os insetos, os animais, o nosso próprio corpo humano é produto de intensas e continuadas transformações e mutações genéticas através dos milênios. Porque não foi assim que Deus falou: aparece o abacaxi, e o abacaxi apareceu. Goiaba, fique gostosa, goiaba. Não. Isso tudo é fruto de transformações e mutações genéticas através dos milênios,
demonstrando a força da fé na própria vida. Mas todo esse processo, cuidadosa e amorosamente acompanhada por espíritos especialistas, que colaboram na obra de cocriação, pois que Deus permite que sejamos participantes desta obra. Mas voltando à tempestade, portanto, Jesus fez a tempestade parar, a tempestade parou e deixou eles atônitos. E este episódio nós podemos comparar com a nossa própria vida. Do ponto de vista material, a nossa ciência, a meteorologia já é capaz de prever as tempestades. Vai cair a temperatura no fim de semana, vai chover tantos milímetros, vai ter um tsunami, esvaziem as casas. A nossa ciência já é capaz disso. São as tempestades previstas. Mas, vez por outra, a própria ciência é surpreendida por tempestades imprevistas. O vulcão adormecido resolve ressurgir e causa um tsunami matando centenas de pessoas. Tempestade imprevista, de uma hora para outra. A nossa vida também é assim. Tem as tempestades previstas. A nossa rebeldia, a nossa negligência, a nossa falta de cuidado e até a nossa falta de planejamento está construindo uma tempestade que mais tarde vai estourar, fruto da nossa negligência com a própria vida. Tempestade prevista. Mas existem as tempestades imprevistas. Estoura o pneu do carro, a família inteira está no carro, o carro capota várias vezes e morre vários membros da mesma família. Um infarto fulminante, um AVC, uma perda financeira expressiva e inesperada, tempestade imprevista. Nos dois casos, na tempestade prevista ou na tempestade imprevista, naquelas adversidades que nos atingem, podemos usar esse recurso extraordinário da fé que deveremos construir interiormente, porque as virtudes também deverão ser conquistadas. Nós já temos potencialmente, mas deverá ser desenvolvida. Deus colocou nos filhos essas potencialidades a serem desenvolvidas, mas esse esforço tem que ser nosso. É o esforço continuado do aprendizado, do caminhar, da conquista. Mas como conquistar a fé, portanto? Como desenvolver esse sentimento interior que nos dá fortalecimento? É um trabalho de fórum íntimo, é um trabalho individual, que deveremos conquistar gradualmente. Mas, naturalmente, que as experiências de vida nos ajudam nisso. Nas decepções, nas frustrações que vamos enfrentando, nas conquistas, nas batalhas morais, nas batalhas materiais, todo esse fervescer das dificuldades favorecem o fortalecimento da fé, se não nos deixarmos iludir pela revolta, se não buscarmos na busca em Deus esse fortalecimento para entender as situações adversas. É muito importante pensar nisso, porque essa conquista individual, favorecida, porém, pelo conhecimento do Espiritismo, por exemplo, favorecida por toda essa doutrina de raciocínio e lógica, mas também valendo-nos de exemplos na biografia de grandes vultos da humanidade, nós vamos encontrar exemplos marcantes de perseverança, exemplos de fé. Nós poderíamos citar inúmeros exemplos aqui, e todos vão se lembrar. Os grandes nomes da humanidade, da história, em todos os segmentos, não enfrentaram facilidades, não encontraram, melhor dizendo, facilidades, enfrentaram grandes dificuldades. Basta pensar em Thomas Edison, com as suas centenas de experiências. O que não dizer de outros grandes vultos? Todos enfrentaram dificuldades, nenhum deles teve facilidade. Podemos dizer isso na área da ciência, podemos dizer isso na área da administração,
podemos dizer isso na área da educação, das artes, do empenho, os grandes atletas, mas também podemos trazer isso para a área da religião, das lideranças religiosas, em nosso movimento espírita, para lembrar com carinho Ivone do Amaral Pereira, para lembrar essa mulher valorosíssima, de tantos exemplos de perseverança e fé. Quantos exemplos ela nos deu? Buscar, pois, as biografias nos dará a dimensão do quanto é importante essa perseverança nos ideais humanitários, no desenvolvimento da coragem, na busca de Deus. E como estamos numa casa que traz o seu nome, a figura de Francisco Cândido Xavier, esta incomparável alma, esse notável espírito de tantos exemplos, veremos que a sua vida é um hino de fé. Como não? Como não fazer uma afirmação dessa? Desde as dificuldades de menino, com a mãe desencarnando tão nova, todos os episódios conhecidos da sua biografia, as lutas que enfrentou e as demonstrações de serenidade nos vastos campos da sua experiência, as demonstrações de coragem, de perseverança, as demonstrações de fé, despertando inclusive fé nas pessoas que o buscavam, desesperadas, aflitas. É muito conhecida, são muitos casos, muitíssimos casos que podem ser contados. Está aqui a nossa Neuza, repleta de exemplos da vivência pessoal com ele, de exemplos que falam de um homem que cultivou em si essa confiança em Deus, porque a fé não basta dizer que você tem fé, é preciso demonstrá-la com uma coragem viva. A fé há que ser viva na presença e na grandeza do Criador, que tudo providencia para o nosso bem. Um Criador que não é ausente, que além de ser o Criador que acompanha o cumprimento das leis de amor, determina ainda que benfeitores hajam em favor da criatura humana. Porque quanto mais avança o espírito, intelecto, moralmente, mais ele se situa na obra da criação, encanta-se com a grandeza da vida e coloca-se cada vez mais gradativamente no desejo de servir ao semelhante menor. A música bonita cantada pelos Celso, que eu gostaria de repetir aqui o verso, Celso, mas os meus neurônios, já com 60 anos de uso, não me permitem decorar aquele trecho que você fala da doce. Como é que você fala mesmo? A doce tarefa de Chico, que ensinava. Acho que não vai dar para falar, que senão vai dar interferência. Vem aqui, Celso. Aquele pedacinho único que você cantou, aquele pedacinho que ele falava que é preciso fazer o bem. Como é que é mesmo? Doce Chico, você ensinou que ao próximo é bom se doar. Multidões você auxiliou, sempre o evangelho a propagar. Vida de renúncia e ação, pelo irmão enfrentou a procela, sempre disseminando perdão, mostrou a todos sua alma bela. Muito obrigado, Celso, que beleza. Então, essa demonstração viva de trabalho, essa manifestação de fé no Criador, isso nos dá condições claras, bonitas, sensíveis, de buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Esse capítulo, que é um capítulo muito importante, é um convite de Jesus, é uma afirmativa de Jesus, muito positiva, ser perfeitos. Nós vamos encontrar lá as considerações maravilhosas de Kardec, falando sobre o homem de bem. Ora, se lermos atentamente esta consideração de Allan Kardec, que aqui está, sobre o homem de bem, nós verificaremos o perfeito enquadramento de Francisco Cândido Xavier nesse incomparável e belíssimo texto. Porque as suas ações sempre visaram o bem-estar do próximo, sempre apagando-se a si mesmo,
renunciando aos próprios caprichos, que não tinha naturalmente, pela sua humildade, pela sua singeleza, mas sempre fazendo com que o outro se sentisse feliz, entendendo a vida, perdoando aqueles que o magoavam, perdoando as imperfeições daqueles que dele se acercavam. Se nós lermos, eu gostaria de convidá-los, eu não vou ler aqui para não tornar a palestra enfadonha, pela simples leitura, mas os exemplos que aqui estão conectam-se perfeitamente ao comportamento, ao perfil psicológico, ao exemplo de vida que todos encontramos em Chico Xavier. No belo verso cantado pelo nosso Celso, a síntese da vida do Chico, ensinando aos irmãos para que fizessem o bem ao próximo, renunciando à vontade pessoal em favor do próximo. São situações múltiplas que estão nas diversas histórias de renúncia, de humildade e especialmente de fé, de serenidade. Porque nós ainda estamos naquela condição estressante diante das dificuldades, diante dos obstáculos. A gente fica nervoso, apavorado, estressado. Estamos condicionados a agir assim, estamos muito viciados em agir assim. Precisamos agora procurar desenvolver um novo modo de se portar. Então digo a vocês, as biografias desses grandes vultos, a própria vida de Francisco Cândido Xavier, traz indicações claras dessa conquista da fé, porque esse é o treinamento que deveremos fazer continuamente. É o treinamento baseado em exemplos que podemos seguir. Se pensarmos no grão de mostarda, nos convidando a esse desenvolvimento pleno, se pensarmos no episódio da tempestade acalmada e trazermos essas duas lições, esses dois pilares, a nossa própria vida pessoal, nas dificuldades que todos enfrentamos, profissionalmente, familiarmente, conosco mesmo, nos relacionamentos variados, nos embates do dia a dia, nós veremos que tudo isso constitui uma ferramenta didática incomparável de amadurecimento. Sairemos escolados dessas experiências se soubermos tirar as lições que elas trazem, para nos fortalecer, para nos dar condições de sermos melhores do que éramos antes. Bendita, pois, esta escola chamada Terra, com as suas provas, com as suas expiações, com as suas dificuldades, com a nossa fragilidade, mas tudo isso amparada com a presença de benfeitores, nas vibrações suaves, as sensações gostosas que sentimos aqui na abertura, a sensação deliciosa de vibrações suaves, trazidas pelas vozes, trazidas pela canção, pela música, são providências da vida para nos alicerçarmos, para nos corrigirmos, porque a fé, como diz o próprio Evangelho, a fé é mãe da esperança e da caridade. A esperança é essa brisa suave que nos faz avançar, que nos faz confiar na vida, nos mostra algo que todos poderemos alcançar, somos capazes. A esperança faz com que a gente avance, com que a gente continue, dá uma sensação de paz. Não vou dizer que eu creio, não, eu sou convicto, é diferente. A gente fala, eu creio mesmo que existe vida depois da morte. Não é uma questão de crença, é uma questão de convicção. Meus amados não morreram, meus amados continuam vivos. A doutrina espírita nos faz entender tudo isso, mas também é mãe da caridade. E a caridade nos convida a nos colocar no lugar dos outros, para entender as suas reações, as suas decisões, as suas dificuldades. A empatia cria ambientes que diluem os conflitos, porque poderíamos buscar as aflições tão conhecidas do Evangelho, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Muitas aflições poderiam ser evitadas, dispensadas, desnecessárias, se não nos deixássemos dominar tanto pela
rebeldia, pela impaciência, pela dificuldade. Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Que autoridade tenho eu para dizer essas coisas? Nenhuma. Porque também estou em luta comigo mesmo, também tenho as minhas dificuldades, como qualquer outra pessoa. A única diferença do palestrante que fala aqui na frente, aqueles que ouvem, é que o palestrante perdeu a vergonha de falar em público, é só essa. Porque somos todos aprendizes nesse processo gigantesco. Estamos tentando aprender, estamos buscando isso que é importante, todos nós estamos. Um momento como esse, de comemoração de uma casa que segue seu caminho, de uma casa que segue sua programação, de uma casa que mantém o ideal de divulgar o Espiritismo, ao mesmo tempo homenageando uma figura ilustre, querida de todos nós, que despertou tanta gratidão. Esse esforço continuado também é um exercício de conquista e construção da fé. A gente não se dá conta, mas o comprometimento com esta tarefa vai nos dando fortalecimento moral. É importante que nos comprometamos com as boas causas humanas, não necessariamente religiosas, mas com as boas causas humanas, aquelas que propiciam aos nossos semelhantes, como bem disse o trecho da canção do Nossos Céus, propiciam serenidade, paz, alegria, progresso, felicidade. Aí nós estamos aprendendo a construir a fé. Então não vamos maldizer as dificuldades, não vamos maldizer as adversidades. Elas nos estão ensinando a fortaleza onde estaremos pisando continuamente, aquela convicção de que não estamos esquecidos nem abandonados, aquela convicção que confia na providência divina, aquela convicção que sabe que as tempestades vão passar, que os momentos difíceis vão se diluir, que as dificuldades serão superadas. A fé é esse detalhe. Nós temos que construí-la continuamente. É um trabalho árduo que nos capacitará para os desafios e os trabalhos futuros que virão naturalmente. Conforme as nossas conquistas, outros desafios, outras experiências virão nos trazer novos aprendizados. Para concluir, eu gostaria de contar uma história que talvez vocês conheçam, ela é bastante conhecida. Todavia, ela se enquadra perfeitamente no tema que estamos desenvolvendo. O Dr. André Luiz Peixinho, que é médico oftalmologista em Salvador, espírita, palestrante, muito revisitado, muito querido, contou em uma de suas palestras, não foi em off não, contou publicamente. Eu estava presente nesta palestra, ouvindo. Ele contou que durante o tempo que atendeu Irmã Dulce em Salvador, Irmã Dulce, como sabe, um espírito gigante, encarnada num corpo frágil, pequenino, enfermo, boa parte de sua vida enfrentando inúmeras dificuldades, mas se construiu uma obra de amor ao próximo gigantesca. E Irmã Dulce estava com catarata, e o Dr. André Luiz Peixinho ia até a instituição por ela fundada para atendê-la do problema visual. Então ele chegou lá e foi no quarto dela e encontrou a Irmã Dulce ajoelhada no costume católico, ajoelhada no chão frio, o vermelhão, ajoelhada no chão frio com os cotovelos sobre a cama em posição de oração, na conhecida posição católica, que nós devemos profundamente respeitar. E ele chegou no quarto e viu a irmã naquela posição, com o joelho frio. Ela estava num quadro grave de pneumonia. Ele falou: irmã, o que você está fazendo, irmã? Você não pode pôr o joelho nesse chão frio, você está num quadro grave de pneumonia. Ah, meu filho, eu estou pedindo para a mãe dele. Mãe dele? Mãe de quem? Pedindo o quê? É que, meu filho, os meus alimentos terminaram. Eu não tenho mais nada na despensa. Eu não tenho arroz, não tenho feijão, não tenho farinha, não tenho tomate, não tenho nada. Como é que eu vou servir os meus pobres amanhã que vem para o almoço?
A obra de Irmã Dulce fornece almoço para moradores de rua diariamente. Esse trabalho continua em Salvador, né? Depois da sua desencarnação. Eu estou sem nada, como é que eu vou fazer? Então eu estou pedindo para a mãe dele, porque pedido de mãe nenhum filho recusa, para me ajudar. No meio dessa conversa, tocou o telefone. O telefone na cabeceira da cama, ela atendeu o telefone e conversou. Ele percebeu que se tratava do rei, o nosso rei. Quando eu estou aqui, aquele mesmo, que nós conhecemos tão bem, né? Mas ele em nenhum momento se referiu, ou reclamou, ou citou que estava faltando alimentos. Apenas conversou com ele. E o médico aguardou o telefonema. Ela desligou o telefone e falou: não te falei que pedido de mãe nenhum filho recusa? O que aconteceu? Bom, você percebeu que era o Roberto Carlos. Sim, eu percebi que era o Roberto Carlos. O que aconteceu? Ele está me telefonando dizendo que vai chegar um caminhão de alimentos até às 6 horas da tarde. Ô fé! Claro que Roberto Carlos já tinha providenciado isso antes, não foi aquela hora por causa da prece que ela fez. Como se sabe, Roberto Carlos tem um perfil filantrópico muito grande, muito conhecido, ele ajuda muitas instituições. E os espíritos benfeitores, considerando e percebendo a dificuldade dela com o fim dos alimentos, sensibilizaram Roberto Carlos, que se deixou naturalmente sensibilizar pela sua sintonia filantrópica, e ele então fez a doação para a instituição. E naquele momento que o doutor André Luiz Peixinho estava atendendo, ele telefonou para ela, informando que o caminhão ia chegar naquela tarde. Aí me perguntaram na palestra, interromperam a palestra: mas espera aí, contando essa história, alguém levantou a mão e falou: mas espera aí, um espírito desse que late precisa pedir? Ela não sabe que o recurso vai chegar? Um espírito dessa categoria confia, é verdade. Um espírito dessa categoria sabe que o auxílio virá. Um espírito dessa categoria sabe que não está desamparado. Um espírito dessa categoria sabe que a vida movimenta os recursos porque está trabalhando e o recurso chega no momento que precisa. Todavia, Irmã Dulce dá demonstração de uma outra grande virtude, que é a humildade. Colocando-se impedido, ela se submete à vontade superior com humildade. Mesmo a postura tão bem conhecida por Chico Xavier, sempre a postura de humildade. Então a fé é isso. A fé é essa convicção, essa chama viva, ardente que está dentro de nós, que nós podemos construir para que a nossa voz, para que as nossas ações, para que o nosso comportamento, para que as nossas decisões, para que as nossas reações sejam sempre confiantes, sempre sabendo, não é acreditando, sabendo que o auxílio virá, que estamos cercados de benfeitores, que nos observam, que nos ajudam, não podem fazer por nós o que nos cabe fazer, mas nunca nos desamparam, até porque todos sabemos que Deus designou para cada filho um anjo da guarda, o Espírito protetor a quem podemos buscar, mas eu não sei nem o nome é de menos, é secundário, mas elevemos o pensamento em busca desse Espírito que nos protege, que nos inspira, que nos orienta. Ao mesmo tempo, se sentirmos dificuldade com isso, busquemos a Jesus, abramos o coração ao Mestre da humanidade, Senhor, ou diretamente a Deus, nosso Pai, nos ouve, não precisamos de nenhum intermediário, qualquer um de nós pode orar ao Senhor. Eu presenciei uma cena do meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, um garotinho pequeno que não tinha muita noção de nada, não é que nem as crianças de hoje que já nascem digitando no celular. Naquele tempo, 6 anos atrás, há 60 anos atrás, uma criança de 6 anos não sabia nada. Mas eu presenciei e guardei essa frase na memória para sempre.
Só fui entendê-la mais tarde, naturalmente, na juventude, quando meu pai repetiu a história, me aconteceu, me contou as reações, as razões, as consequências, me contou a história completa. Mas eu vou contar a parte da história que interessa na palestra. Eu presenciei ele em silêncio de postura física, verbalizar: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais a quem buscar. Os meus recursos se esgotaram. Eu não sei se falo com esse, se falo com aquele. Eu já esgotei todas as possibilidades que eu tinha ao meu alcance. Eu não sei que decisão tomar. Senhor, ajude-me. Eu sou seu filho. O Senhor me criou. Ao Senhor eu busco nesse instante para me ajudar a tomar uma decisão. Eu presenciei isso, nunca mais pude esquecer. Eu era uma criança de 6 anos de idade. Mais para frente, quando me tornei adulto, jovem, mais maduro, eu quis saber do meu pai a história completa. Ele me contou a história completa. Mas esses episódios marcantes demonstram bem que a fé é o nosso sustentáculo. A fé é aquela virtude que devemos perseguir continuamente, construir em nós, para não nos deixarmos abater. Seja qual for a dificuldade que estejamos enfrentando, desemprego, violência, dor, sofrimento, seja qual for a dificuldade, ergamos a cabeça para Deus e busquemos o Criador, porque o auxílio nunca falta. Por isso, meus amigos, dessa abençoada casa, endereçando nosso pensamento de gratidão a Deus, a Jesus, a Chico Xavier, onde esteja nesse instante, receba igualmente as nossas vibrações, que o nosso amigo já deve ter sentido de todos os corações aqui presentes, até pelo sentido da homenagem, o carinho com que um evento como esse é preparado, a antecedência, o carinho dos tarefeiros, o ambiente vibracional que se forma, é uma demonstração viva de fé. Então receba, querido Chico, onde estiver, o nosso abraço de gratidão. E a todos nós dizemos, porque eu incluo meus amigos na Niterói, do Núcleo Chico Xavier, prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos. Eu me incluo, é óbvio, porque a vida conspira a nosso favor. Muito obrigado. O nosso boa noite é de muita alegria, mas vem calcada de uma responsabilidade de cada vez mais pisar num solo como esse, onde nós agradecemos a Jesus, a hierarquia dos mundos, vindo até os serafins, os querubins que nos sustenta a cada dia aqui na terra. A pedido do nosso Marcinho, com certeza, nós temos que manifestar o nosso coração ligado ao coração de todos os presentes, principalmente daqueles que estão desencarnados assistindo a nossa reunião da noite. Jesus conosco nos informa sempre que o chamado é constante e a decisão é nossa. Mas diante de tantas alegrias, de tantas posições positivas, principalmente na música das nossas irmãs e irmãos, esse garoto dedilhando, a gente percebe a sintonia do bem que rege esse espaço, onde o Núcleo Xavier oferece a todos nós essa dinâmica vinda das palavras do nosso irmão, que é a fé. É a força que segura todo o universo. Chico Xavier, nas suas andanças espirituais, ele simplesmente com um lápis, simples crayon, empunhado pela sua mão, buscava folhas e folhas na serenidade da noite, naquela convivência com Emmanuel, ditando normas de disciplina. Que maravilha a gente recordar Chico Xavier. Eu costumo dizer lá na Casa da Prece do Vivência Xavier, que recordar Chico Xavier é nascer ou acordar com um novo sol. Isso para nós é importante demais, nós falarmos de Chico Xavier,
mas viver um pouquinho de Chico Xavier em todos os nossos atos. Eis aí a oportunidade no campo do trabalho da fé e da coragem que tanto ele espera de nós. Chico Xavier veio para a terra descrucificar Jesus. Quando Allan Kardec chegou aqui na terra com o número 3, com essa divindade, já estava proposto aqui na terra que o céu ia continuar aqui conosco junto a Chico Xavier. Com certeza, Chico Xavier, batendo as portas da terra, ele já conhecia as nossas necessidades. Por isso ele veio com os ensinamentos do Cristo injetados na sua alma. Por isso todos nós, quando lembramos do Chico, temos recurso para falar. E nada mais justo agora lembrar da nossa Dona Conceição, que aqui reinou primeiro do que nós, sustentando aquela coragem, ajudando a saúde do próximo que a procurava. E hoje também, com essa liderança Hungria, nós vamos lembrar de um setor motor dessa casa, que é a parte de enxoval, recebendo os espíritos que chegam aqui na terra. Então devemos nessa noite, com poucas palavras eu tenho, sintonizar com o plano maior, buscando força para essa família, para a Lúcia que está de frente a esses companheiros tarefeiros, que alinhava, corta, mas ainda precisa rematar com a alma, pontear com a alma, porque a costura em si precisa ser ditada pelo nosso coração. Por que Chico Xavier, esse homem extraordinário, tem a excelência da mediunidade que todos nós recorramos? É por causa do homem que ele foi. E nós precisamos acordar um tanto mais, principalmente nessa sala de aula, que todos os recursos do Evangelho anunciam no nosso coração que o bem existe, mas alguém precisa manifestar. E Chico, quando garimpou a verdade espiritual, naquelas noites tão ensobriadas de dores, ele trouxe para nós a materialização da fé que o nosso irmão falou tanto, da coragem de um homem frágil. Eu costumo dizer que de Pedro Leopoldo até Uberaba, Chico enfrentou uma locomotiva de problema, mas nasceu lá em Pedro Leopoldo. Quantas luzes daquela mão singela! Esse gigante da fé, então, que estiver nos nossos passos vindouros, com certeza brotará frutos que darão uma eclosão de luzes para o nosso trabalho. Então, quando o Chico chegou na Terra, foi uma explosão de luz, e nós estamos debaixo dessa luz. Por que nós temos tanto ruído para atingir o nosso próximo? Porque falta Chico Xavier nas nossas ações. E ele propõe para nós, através da sua obra, que confunde com o homem que é, que tudo que buscarmos, uma receita espiritual na sua obra, teremos a medicação geral para todas as nossas dores. Mais uma vez eu agradeço por estarmos aqui afinada com os pensamentos, porque nós, para falar alguma coisa, gente, é preciso que alguém está nos ouvindo. E esse diapasão de fé que está entre esse telhado e esse chão é a viga mestra, é Jesus esperando por nós. Acredito que aqui tem equipes e equipes lubrificando essas paredes, para que nesse silêncio, nessa paz que a leitura diz para nós, buscamos a paz, erguemos nós mesmos, para que o mundo interior que está conosco possa vibrar no mundo exterior daquele que precisa do que nós, muito mais do que nós. Vamos então, nessa locomotiva de bênção que nós estamos, desse veleiro de luz que foi apresentado para todos nós, lembrar
que agora estamos na carne, daqui a pouco somos espíritos na mesma evolução de todos, que buscam o bem no serviço do bem. Eu costumo dizer também que Chico Xavier mudou o nosso DNA. Esse século que nós estamos vivendo, com certeza, avisará para os outros séculos que o Chico existiu. Por isso o Brasil não sonhou, que nós estamos aqui ainda vibrando neste coração que tanto todos nós agradecemos. Que Deus todo Criador, esse poderoso, que lançou mão das nossas existências, mostrando para nós que o nascer de novo é o perdão de Deus para conosco. Ele pode nos ver e pode adiantar o nosso serviço de evolução, se assim tivermos a decisão precisa e cristã. Vamos agradecer, ajoelhando os nossos espíritos, sem dobrar o joelho da carne, mas dobrando em serviço para o bem de todos. Que Jesus nos abençoe. Queridos companheiros, nós agradecemos a presença de todos e dizemos que falar de Chico Xavier é uma emoção só. Eu estou muito emocionada, principalmente com a música que eu pedi a Norberto para fazer quando ele esteve aqui em Niterói. Então, quando toca essa música, olha, eu não aguento. E outra coisa eu gostaria de dizer, nós, quando tivemos a ideia de fundar o núcleo com o nome do Chico, foi justamente no ano de 2010, quando o Chico fazia o centenário, ou na época do seu centenário. Eu fiquei pensando, meu Deus, é uma maneira de homenagear o Chico, de realizar alguma coisa, porque quem viveu, Deus sabe disso, quem viveu junto a Chico Xavier, é impossível deixar de fazer alguma coisa pelo próximo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aí eu me lembrei, vamos fundar um núcleo para que a gente possa fazer alguma coisa em homenagem ao Chico e favorecendo nós mesmos esse amor ao próximo que tanto Jesus nos pregou. Então, companheiros, ainda muito emocionada, eu vou pedir que vocês encerrem, por favor, com a música do Chico em Niterói. Senhor Jesus, nós agradecemos de coração, Mestre, as bênçãos que recebemos essa noite, nessa casa, essa lembrança maravilhosa desse companheiro querido, a quem tanto amamos, e te pedimos, Senhor Jesus, que Ele possa sempre estar nos intuindo, nos amparando e procurando ajudar a que essa casa continue ajudando outras pessoas, ajudando aqueles que aqui batem, Senhor. Ó Mestre amado, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esta casa, pelos seus trabalhadores, aqueles que dão o seu concurso aqui conosco, que nós sabemos, Mestre, que sozinhos nós não realizamos nada. Nós precisamos de companheiros que nos ajudem para que a tarefa siga adiante. Ó Mestre amado, nós agradecemos a presença desses amigos e companheiros que aqui estão, que eles possam, ao saírem daqui, saírem sob a tua proteção, que possam chegar aos seus lares, Senhor Jesus, sob o teu amparo, sob a tua luz. E mais uma vez, Mestre, nós te rogamos por esse Espírito, Chico Xavier, a quem nós tivemos o privilégio de sermos sua contemporânea, Senhor Jesus. Que Ele possa continuar nos inspirando e abençoando e ajudando esta casa, Senhor Jesus. E que assim possa ser, Deus. Que assim possa ser. A emoção não faz com que nós
não consigamos completar tudo aquilo que nós gostaríamos de dizer na noite de hoje. Toda a satisfação, todo o carinho dessa noite. Que a tua luz possa nos abençoar a todos que nos encontramos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Cada próxima alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre